Bem, nerds, bem-vindos ao Nerd com Orgulho. Hoje nós estamos aqui pra falar de. Mano, eu literalmente vou começar um novo quadro aqui rapidinho, né? Vou tentar me organizar um pouco, né? Vou montar uma planilhazinha, mas por hora tô jogando as coisas na tela e ia me arrumando. Mas bem, hoje nós vamos começar um novo quadro, né? Onde a gente vai falar algumas coisinhas sobre desenhos clássicos, né? Animações clássicas, né? A ideia é essa. E por que não começar com um tópico muito bom, né? Poderia ser He-Man, eu pensei nisso, tá? Eu sei que alguém vai comentar aí, caramba, você quer fazer um cravo dos desenhos clássicos, mas não vai falar de He-Man, por exemplo, que tá estourando nos cinemas. Infelizmente não. Hoje eu vou falar de X-Men Evolution, pois aqui no vídeo no canal já tem vídeo já sobre X-Men 92, X-Men 97 e sobre os quadrinhos, né? Tanto de 92, que foi das Guerras Secretas e pós-Guerras Secretas de 2015, e o quadrinho do prelúdio da minissérie, né? Que meio que era um prelúdio da nova animação X-Men 97, disponível no Disney Plus. Lembrando que dois episódios já foram liberados, alguns episódios já foram liberados no canal do Marvel Entertainment. Os caras postam episódio de graça, hein, gente? Mais ou menos, né? Que, bem, você sabe como o YouTube é, né, senhor YouTube? São mais de 50 anúncios só em um vídeo. Mas bem, seguindo essa linha de pensamento, hoje nós vamos falar então de X-Men Evolution, um desenho que literalmente marcou muita gente. Mano, quem é que não lembra desse desenho? Você deve ter assistido a reprise dele umas 50 vezes, porque era o que tinha na SBT passando. Maluco, mano, quantas vezes a gente assistia, ficava com raiva perdendo o episódio, vocês, pô, mano, mas você já assistiu esse episódio? Mesmo assim eu quero assistir. Ai, bons tempos, bons tempos. Mas bem, seguindo essa linha de raciocínio, X-Men 92, né, aí foi um desenho que muita gente lembra. Eu particularmente adoro ela, o visual dos personagens, mas muita gente vai falar, mano, X-Men pra mim, X-Men Evolution. Eu concordo. A história narrativa, a quantidade massiva do que tinha para ela, tipo, trazer pra gente era muito grande. Por exemplo, mano, como eu posso dizer? A ideia da série era transformar todo mundo em adolescente. Então, o Scott, a Jean interagindo com o Noturno, a Vice Negra. A Vice Negra acho que era a única que era mais criança, assim dizendo, né? Ela tinha uns 16, 17 anos quando ela foi incluída nos quadrinhos. E para você ver, né? O Ciclope, a Jean também foram bem novos, mas quando eles chegaram, a Kit chegou, a Vice Negra, eles já eram literalmente adultos, o Scott já estava se casando com a Jean, então é essa ideia, entende? Então a ideia era pegar literalmente todos os X-Men e colocar eles como adolescentes, essa era a ideia principal do desenho. Então você vai ver essa ideia sendo trabalhada durante todos os episódios. Então era mais arcos voltados para a adolescência, aquela coisa parecendo uma novela, né? Cheia de charminho, era aqueles papos de mimimi, era, eu gosto daquele cara, por aí vai, né, meu? A gente tinha todo esse degaço aí de escola, né? Toda a série, então, todos os episódios passavam, né? O núcleo era na escola de Benville, então, tipo, era bem assim, né? Então a ideia era trabalhar muito mais esse foco narrativo, como se os personagens fossem crianças e tudo mais. A única diferença de personagens que ficaram como adultos foi o Professor X, logicamente, né? Ele é o adulto, né, que traz todos os mutantes. E a Tempestade, que era uma das professoras, o Wolverine, que apareceria logo futuramente, e mais futuramente o Hank McCoy como o Fera. E engraçado que o Fera ele também junta, né, junto com a Jean, o Scott, o Anjo e o Homem de Gelo como os primeiros X-Men ali. Tem até um episódio que meio que brinca com isso lá, que eles estão indo atrás de um artefato, né, que o Mesbro tá atrás lá para acordar o apocalipse. Aí o Magneto se junta lá para meio destruir, só que o plano não era destruir, era um protetor e tudo mais. Então, mas o foco desse episódio é que é muito interessante que eles colocam, né, o Anjo indo pedir ajuda pro professor, aí vai o Hank, o Anjo e o Scott e a Jean, que já estavam ali, já quase adultos, já estavam se formando e tudo mais, e eles são, né, cotados para a equipe. O Homem de Gelo estava doido para ir e acabou entrando como clandestino e olha lá, né, X-Men primeira classe, literalmente. Muito bom esse episódio. Mas bem, a série ela trabalhava muito esse negócio. E uma outra coisa muito interessante era que os mutantes eles tinham tipo uma identidade secreta, assim dizendo. Porque diferente do que é nas HQs, até no filme, né? E na série de 92 e 97, né, que é a continuação, os mutantes não são conhecidos mundialmente. Então ninguém sabia que existiam os mutantes. Então o primeiro inimigo que eles têm é a Irmandade.
não é o ódio dos humanos contra os mutantes, e sim a Irmandade. Então, tipo, eles se escondiam e não poderiam mostrar, né, que eles eram mutantes, nem revelar seu segredo, né? Então, tipo, todos os episódios ali eles lutavam escondidos de uma forma certa. É, tipo, eu sei que é engraçado você pensar, né? Por exemplo, o Noturno, o Scott, que tem até uma máscara, assim, dizendo, né, no rosto. Tirando a Vince Negra, Jean, o Porco Espinho, né, que é outro personagem que a gente vai falar bastante agora, eles literalmente ficavam com o rosto pra fora, então, tipo, pô, mano, não dá pra passar pano nessa parte, mas do restante, cara, todo mundo usava uma máscara, identidade secreta, o Peter Parker aí vivendo até hoje, né, sem saber que o Peter Parker e o Homem-Aranha são a mesma pessoa, né. Mas bem, indo ainda nessa linha de raciocínio aí, como eu falei, né, tem um Spike, né, que é outro personagem aí, que foi criado originalmente pra série. Ele é um personagem que é introduzido como o sobrinho da Tempestade, né, é filho da irmã da Tempestade, e traz aquele personagem muito interessante pro núcleo, né, da Tempestade, torna ela mais uma figura paterna, caso errei a palavra, uma figura paterna, então ela acaba cuidando bastante, né, do Spike, né, durante a série, tanto quando ele surge, tem um episódio lá que foca um pouco no medo dela de catofobia, porque, tipo, tem um cara lá da tribo dela que tá querendo ela de volta, porque sem ela, lá ele não é nada, umas coisas assim, e tem um outro episódio que é muito bom, que é o que introduz bastante os Morlocks, que é quando chega, né, que o Spike tem uma evolução na sua mutação, e ativando uma mutação secundária, né, e ele acaba ganhando uma próstata e espinhos de fogo, tudo mais, só que é um momento bem assim, né, porque como posso dizer, a Tempestade, né, como a figura materna, ela não consegue largar o Spike quer ir, porque agora ele não pode mais ficar, porque agora ele é diferente, muito mais diferente do que ele mesmo que ele pode ter um holograma igual o do Kurt, ele não quer ter isso, é um parado meio doido, se você parar pra pensar que o Fera, né, ele anda de boa, Noturno não tanto, né, que ele acabou pegando isso por causa do início da série, né, por causa do que eu falei, né, que eles tinham que esconder que eles são mutantes e tudo mais, e ele queria ter esse negócio para ter uma liberdade de andar e ter o público e tudo mais, né, então acaba sendo bem assim. Mas bem, a série ela consegue se estruturar em vários núcleos, como eu falei, aqueles cantos, aqueles momentos de escola, parte romântica, a criação de personagens, toda a estrutura deles, até o momento que estoura, né, a revelação que existem mutantes, como eles vão se adaptar, porque eles sempre viveram de boa ali, e agora eles têm que viver com os olhos, né, olhando para eles, falando, vocês são aberrações, vocês são mutantes, né, porque aquilo lá que eu falei, não é igual aos quadrinhos e filmes que já existe um certo preconceito contra os mutantes, eles têm que já se adaptarem a isso desde o momento que eles nascem, que eles nascem, escondem isso e vivem escondidos, né, com uma dupla identidade. Então acaba que quando chega lá por causa do final da série, é um momento muito impactante, porque a gente começa a ver o momento que essa explosão começa a acontecer, essa mudança que começa a acontecer nos mutantes, até a inclusão deles de volta à escola é muito mais puxada. Então, é muito bem assim, né? Bem interessante a forma que colocam isso e constroem. Não tenho o que falar. E o vilão final é o Apocalipse. A gente tem, como eu falei, Irmandade, né? Que começa como primeiro, e tem o Magneto, que é o grande vilão, assim. Mas logo em seguida, lá em algum momento, aparece o Apocalipse, e ele se torna o grande ápice desse momento aí, que é o final da temporada, onde eles têm que enfrentar o Apocalipse. Então, todos os mutantes mostram que eles finalmente estão prontos, né? Enfrentam aliados, né? Porque o Apocalipse pega os quatro cavaleiros e torna o Magneto, a Mística, o Professor X e a Tempestade, como os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Essa versão. Que é bem diferente, uma coisa bem nova e, tipo, é interessante. A forma que eles trabalham, ou a carga emocional deles enfrentarem amigos, né? É um ente querido, né? Porque aqui uma coisa bem interessante de comentar também é que o Pietro e a Wanda, eles são os filhos do Magneto, não teve aquele retcon que teve nos quadrinhos recentemente, lá para 2015, 2016, quis utilizar isso aí como desculpa para colocar que eles não são mais mutantes, né? Tem um retcon explicando que eles não são mutantes, foi tudo um engano, é tudo isso, né? O cérebro que capta mutantes enganou-se
com a Feiticeira Escarlate e o Pietro, que não são mutantes, são, tipo, parecidos, mas não são. Ai, cara, vai cada uma que os caras inventam só pra poder pegar os direitos dos personagens que estavam nos Vingadores, e eles podiam aparecer no filme no Marvel Studios, só que eles também tinham que aparecer no filme da Fox, se eles são mutantes, e os caras compraram os mutantes. Então, tipo, teve esse negócio, então eles foram inventar que não são mais mutantes, porque não podia falar mutante, né, no filme do Marvel. Aí é a bagunça, né, meu? Só pra poder usar os personagens da telona, né? Ai, ai. Mas bem, resumindo, mano, é uma bagunçada, mas naquela época ainda era, então, tipo, tem aquele momento da Pietro e da Wanda, né, falando sobre o pai dele, né, o próprio Magneto abandonou a Wanda, né? Porque tem um momento que o Magneto chega a abandonar a Wanda, porque ele viu o poder dela como feiticeira escarlate e vê que isso é um poder muito poderoso, né? Manipulação do universo, né? Poder destruir, criar tudo, né? A gente sabe, né? Dinastia M tá aí pra você ver que a bichinha brinca com os poderes dela. E bem, mas bem, acaba que é isso. A série ela não tem uma conexão muito forte com o universo Marvel em si, mas a gente teve a aparição do Nick Fury, por exemplo, que é muito interessante. E, por fim, também do Capitão América, que tem um episódio literalmente baseado para ele lá, que tem uma maior ligação com o Magneto, e não só com o Magneto, com o Wolverine, né? Igual é nos quadrinhos, né? Que o Wolverine e o Magneto, o Capitão América, já se conheceram durante a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Outra coisa muito importante que eu quase esqueci, mas quando eu falei do Nick Fury eu lembrei. Caramba, tô lendo um negócio aqui, mas tá difícil. É da X-23. Pra aqueles que não sabem, a X-23, assim como o Spike, são personagens originais pra série. Então a X-23 é um clone do Wolverine que foi criado para a série de TV. E ela surgiu ali, depois ela foi pros quadrinhos, apareceu até em X-Men, Wolverine e os X-Men, depois apareceu em... Qual que é o filme mesmo? Logan, caramba, mano. Logan, que tem aquele forte pacto, né? X-23, né? Como o Deadpool fala. Foi por ela que você morreu. Ai, ai, Deadpool. A X-23 é uma personagem que surge originalmente lá, ela traz aquela carga lá de tipo, nossa, eu só existo por conta sua, Wolverine. Tem toda aquela carga que ela joga, o Wolverine se sente um pouco culpado, né? Vê ela como filha e tudo mais. E, bem, eu acho que é isso, né? Não tem mais o que falar, né? A série ela terminou com 4 temporadas, mas teria uma quinta, né? Se não estiver enganado, né? Quinta é sexta, onde iriam, né? Temos uma previsão, né, do próprio Professor X que mostra um pouco do futuro, mostrando a Irmandade trabalhando para Shield, os X-Men uma equipe mais reformulada, o Magneto se juntando para treinar os novos mutantes, a Jean se tornando a Fênix, a Vampira aprendendo a voar, finalmente. Não sabemos como é que ela vai aprender a voar, né? Porque nos quadrinhos ela consegue esse poder, né? A partir do momento que ela toca na Capitã Marvel. Vocês, tipo, lembra a Capitã Marvel? Falaram que é a personagem mais forte do MCU. Imagina a Vampira tocar nela, né, fi? Quem é a personagem mais forte? Vampira. Pra mim, se a Capitã Marvel é a personagem mais forte, desculpa. Então é a Vampira que é mais forte. Eu dou esse retcon aí na Marvel. Sempre quando eu vejo eles falando, nossa, é a personagem mais forte, ué. Então é a Vampira, então. Ué, mas como falou Capitã Marvel? Mas então, a Vampira sugou os poderes da Capitã Marvel. E ainda por cima pode jogar mais ainda. Pegar mais poderes. Porque o engraçado dos poderes da Capitã Marvel é que os poderes da Capitã Marvel continuam com a Vampira até hoje, né? Ela literalmente se tornou uma característica da Vampira, né? A gente sempre vê ela voando, tendo super força, e tudo isso veio daquele momento dos quadrinhos bem antigos, que ela acabou absorvendo os poderes. Essa parte da narrativa até aparece em X-Men 92, pena que em 97 não foi um pouco mais... Não foi votado, eu nem sei se essa segunda temporada vai voltar, espero que no futuro volte, porque quando ela voltar, né, a Capitã Marvel vai estar puta, né, deixou no coma, pô, aí não dá, né. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, dê aquele like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo aqui.